Levítico capítulo 1, versículo 1, até o último versículo 17. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, te pedimos nesta noite que o Senhor desvende os nossos olhos para nós contemplarmos o que está nesse texto. As preciosidades, as riquezas espirituais. Esse texto é uma fonte grandiosa de sabedoria divina, de graça, de amor, de bondade. Favor de Deus sobre seu povo da aliança. Que sejamos tocados pela tua palavra, que sejamos instruídos por ela, que sejamos exortados, encorajados, edificados pelo que está contido aqui. E que a nossa leitura do capítulo 1 de Levítico, Senhor, seja evangélica, seja
pautada no que a tua palavra ensina em outros lugares, e de modo que possamos contemplar para onde esse texto aponta, qual é a finalidade dele e seu objetivo. É isso que nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Pelo fato de vocês não terem dado amém no final da leitura, eu acho que vocês acharam o texto muito difícil, né? E realmente é muito difícil. Mas nós vamos lidar com muito temor e tremor com o texto sagrado que está diante de nós. Nós já vimos na última quinta-feira, irmãos, que o livro de Levítico é basicamente um livro de linguagem muito sacerdotal, e é um livro que recebeu esse título exatamente por causa do trabalho dos sacerdotes, por causa do trabalho dos levitas. Mas nós vamos aprender com esse capítulo que o trabalho na adoração não era exclusivamente dos sacerdotes. Nós vamos perceber, através de uma leitura um pouquinho mais atenta, o que o texto está falando sobre o papel do povo de Deus na adoração, sobre o papel do povo de Deus no culto. Esse texto trata sobre adoração e sobre culto. Esse texto trata da apropriação das verdades salvadoras de Deus na vida de um crente. Nós precisamos aqui já imediatamente considerar algumas coisas, e a primeira delas é a palavra holocausto, certo? Nós precisamos ter em mente o que significa essa palavra para que nós entendamos como ela vai aparecendo no texto e o significado dela. Holocausto em hebraico é olá, significa subida. Subida, certo? O holocausto era uma oferta queimada. A oferta precisava ser totalmente queimada. Matthew Henry, em seu comentário de Levítico, diz que se a oferta fosse oferecida, este holocausto, com retidão de coração, de acordo com estas leis postas por Deus aqui no texto sagrado, ela seria aceita por Deus. Não era apenas o oferecimento da oferta. O coração precisava estar ligado ao que estava acontecendo materialmente. Quando nós, às vezes, olhamos para o Antigo Testamento e pensamos que Deus se satisfazia apenas com o culto do seu povo de modo externo, nós vamos nos enganar. Na verdade, Deus reprova o culto apenas exterior várias vezes nas Escrituras. Isso vai aparecer nos profetas, em todos os profetas, Deus reprovando o culto apenas exterior. E quando nós observamos a prática da adoração por meio dos sacrifícios, das ofertas, das várias ofertas que Moisés instituiu a mando do Senhor no Pentateuco, também não devemos nos enganar achando que o ritual era apenas exterior. Se o coração do crente não estivesse ligado ao que estava acontecendo no oferecimento da oferta, Deus rejeitaria a adoração. Aquela musiquinha que diz que Deus não rejeita oração, oração é alimento, não tem base nas Escrituras. Deus rejeita a oração. Deus rejeita um povo, irmãos. Deus rejeita um povo. Deus rejeita crentes. Veja o que aconteceu com Ananias e Safira. Então nós precisamos olhar com muito temor e tremor para o livro de Levítico para aprendermos muito sobre adoração. Este livro é um livro sobre a adoração do povo de Deus. E como o povo de Deus deve viver esta caminhada de adoração. E o centro disso é o culto. É do culto que reverbera-se para a vida, uma vida santificada. Mas eu quero considerar algumas coisas aqui ainda a título de introdução sobre as práticas sacrificiais e culticas no Antigo Oriente Próximo, que era a localidade onde estava Israel com os outros povos antigos, como a Síria, como Babilônia e tudo mais. A prática de sacrifício naquele período era normal, era constante. As religiões praticavam o sacrifício de animais, a fim de apaziguar a ira dos deuses, ou, quem sabe, alcançar algum tipo de favor dos deuses. E aí nós fazemos a pergunta já no início:
Então isso quer dizer que a religião hebraica copiou a religiosidade de outras nações? Quer dizer, então, que os hebreus usaram da forma litúrgica, ou que Deus mandou que os hebreus usassem da forma litúrgica que os outros povos usavam? Será que é isso mesmo? Os estudiosos das ciências da religião vão dizer isso, que o povo de Israel teve várias influências externas para o seu culto, e que então eles foram assimilando algumas coisas das religiões e formaram a sua ideia de culto. Então eles vão dizer, esses cientistas da religião, de que a religião hebraica não é original. Algumas coisas precisam ser colocadas aqui. Essa também é uma fala de teólogos liberais, que se apropriam dessas investigações de sociologia da religião, de antropologia da religião, no que se refere ao Antigo Testamento. Algumas coisas nós precisamos pontuar a respeito disso para que fique claro na nossa mente. A primeira coisa é que o processo ou a prática de sacrifício como ato de culto não é criado em religiões pagãs. Isso foi instituído por Deus quando ele mata o animal e cobre Adão e Eva. Quando nós vamos perceber o culto de Abel e Caim, vamos também entender que aquilo estava se proliferando no mundo antigo, nos descendentes de Adão. Isso vai permanecer nos períodos seguintes, vai chegar em Abraão, vai chegar nos patriarcas. Então, quem instituiu a morte de animais no culto foi Deus. As religiões é que assimilaram isso. Israel estava em todo aquele contexto, então Israel vivia da mesma forma, nesse sentido, que as religiões estavam vivendo no que se refere ao culto. Uma outra diferença da prática das religiões para a prática de Israel é que os sacrifícios de animais nos cultos pagãos nunca tinham a ver com a comunhão dos deuses com os homens. Nunca tinha relação com isso. Tinha sempre relação com a satisfação dos deuses e o aplacamento possível de sua ira, não de comunhão, não de amor. Nós vamos perceber que essa é uma grande diferença, porque aqui no capítulo 1 de Levítico nós vamos aprender de que Deus quer comunhão com o seu povo. Deus ensina o seu povo para que este viva mais perto dele de modo mais profundo. Então, a história dos cultos públicos, de modo coletivo, aqui contida em Levítico, nos povos antigos, é muito antiga. Então, nesse sentido, Moisés não está lidando com uma novidade. A prática de sacrifícios no culto não era uma novidade para o povo hebreu. Eles já viam isso no povo do Egito, né? Então, quando nós percebemos as práticas dos mesopotâmicos, dos assírios, já haviam ofertas queimadas, como Deus está ordenando o holocausto. Isso acontecia em outros povos. Então, isso não era uma novidade, podemos dizer assim, para o mundo antigo. A diferença é que Deus, o Deus verdadeiro, é que estava falando com Israel, estava falando com o seu povo. Uma outra coisa que nós devemos considerar aqui, ainda a título de introdução, é que aqui nós estamos observando Deus instituindo o culto de modo mais detalhado. E Deus dá muita atenção a isso no Pentateuco, sobretudo em Êxodo, por causa da construção do tabernáculo, e em Levítico. Da mesma forma, no século XVI, XVII, por exemplo, ou antes, na Idade Média, a igreja era o centro da ideia do que é uma sociedade civilizada. Então havia uma influência social da igreja, uma influência política da igreja, uma influência espiritual da igreja. Isso aconteceu também com Israel. O que está posto aqui, nós vamos perceber que não é apenas como o povo deve adorar, mas Deus contempla a diversidade social dentro do seu povo. Nós vamos perceber aqui ordens de Deus a respeito do culto daqueles que são mais abastados, dos ricos, e ordens para o culto naqueles que são mais pobres, e ordens para o culto naqueles que são classe média. Nós vamos perceber esse detalhamento aqui no texto de Levítico, capítulo 1. Portanto, vamos observar o versículo 2. O texto diz: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor,
Observe essa frase. Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Certo? Primeira coisa que nós devemos aprender aqui é que quando o texto diz, quando algum de vós trouxer oferta, essa ideia é de oferta voluntária. O culto é voluntário. Deus ordena, mas o coração do crente deve obedecer voluntariamente. Ele deve querer obedecer a Deus. Não por uma obrigação, mas por um desejo de obedecer a Deus. Então, o holocausto deveria vir do gado, então poderia ser bois, poderia ser ovelhas, poderia ser cabras. Aqui nós temos referência a bovinos, a caprinos, que Deus estava orientando o povo a oferecer em adoração a Ele. Observe outra coisa aqui nesta palavra, que quando lemos aqui, veja, quando algum de vós trouxer oferta, a palavra oferta aqui que aparece no hebraico é korban. Se lembram dessa palavra? Lembram que Jesus usa essa palavra lá no Novo Testamento? Esta devia ser uma oferta voluntária, mas a palavra korban significava que aquilo era trazido ao Senhor, dedicado exclusivamente ao Senhor. Então, aquela era a finalidade daquela oferta. Deus instituiu sacrifícios de animais, ofertas de cereais, dízimos e ofertas voluntárias. Tudo isso está no Pentateuco. Mas o termo korban enfatizava que a oferta era santificada para Deus e não poderia ser usada para outros fins. Isso aqui é muito interessante. Vá comigo para Marcos capítulo 7, versículo 11, até o versículo de número 13. Marcos 7, do verso 11 até o verso 13. Já, peraí, varão. Deixa eu fechar essa parte aqui. Vamos lá? Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é korban, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Veja que no período que Jesus está tratando disso, ele está lidando com a religiosidade hipócrita dos judeus. Quando os pais precisavam de ajuda dos filhos, ajuda econômica, muitos eram orientados pelos religiosos e pelos líderes religiosos a declarar que aquela porção financeira ou de propriedades que eles tinham era korban, era do Senhor. Eles não poderiam ajudar os pais. Não posso, pai. Você tem fome, não posso lhe dar comida, porque isso é do Senhor. O meu recurso é do Senhor. Então, esse era um uso indevido da palavra que está contida lá no Antigo Testamento. Quando se dizia que uma oferta ou korban deveria ser oferecida ao Senhor, de fato, aquela oferta, o propósito daquela oferta era dedicado apenas ao Senhor. Ali está o pecado relacionado a isso de Ananias e Safira. Ananias e Safira vendem a herdade por um preço e dizem que venderam por outro, enquanto o que estava, pelo menos na ideia de aparentar para os outros, era que tudo que eles adquiriram como valor da herdade estava sendo dado à igreja. E não foi isso. Foi uma ação hipócrita. Então, Jesus condenou isso. Condenou essa prática errada dos religiosos do seu tempo, usando indevidamente o que estava sendo ensinado no Antigo Testamento, especialmente em Levítico. Uma outra coisa que eu quero mencionar aqui a vocês
ainda está aqui no versículo 2, é o oferecimento desses animais. Aqui fica claro, no início do texto de Levítico, que Deus prefere ofertas de animais. Isso já aparece lá com Abel e Caim. Mas precisamos perguntar por quê? Por que Deus prefere animais? E por que macho? Alguns comentaristas liberais, outros nem são liberais, mas preferem dizer, numa análise sociológica da época e econômica da época, de que sacrificar os animais machos era mais viável economicamente do que sacrificar fêmeas. Porque a abundância de machos não ia promover o crescimento de rebanhos. Então era mais viável sacrificar machos do que fêmeas e deixar as fêmeas vivas para que o rebanho pudesse se multiplicar. Mas a resposta não é essa. A resposta é Cristo. O texto está apontando para algo muito maior. O texto está apontando, de fato, para Cristo. Macho, o boi deveria ser macho, ou os outros animais que fossem sacrificados deveriam ser machos, sem defeito. Porque o defeito é um apontamento para as causas do pecado no mundo. E Deus não pode receber oferta de pecado. Então, a perfeição no animal era um símbolo de algo que precisava ser feito de modo perfeito pelos pecadores, e isso inclui, claro, o seu povo, o povo de Israel, o povo eleito. Então, o texto vai frisar aqui a necessidade de sangue. Era necessário que houvesse sangue. O holocausto era uma oferta importante, que seria queimada, mas o sangue precisava ser derramado, precisava ser aspergido ao redor do altar. Isso também aponta para Cristo. Por isso o texto vai dizer lá em Hebreus, que nós lemos mais cedo, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Paulo vai dizer que é o sangue de Jesus. Por isso que João vai dizer que o sangue de Jesus. Esta é uma referência a esses animais que eram mortos no Antigo Testamento. Pronto. Irmão Oswaldo quer perguntar? Uhum. Sim, sim. E há um detalhe que nós vamos observar na identificação que o ofertante tinha que ter com a oferta. Por isso que o texto vai mostrar aqui que ele colocava a mão sobre a oferta. Isso não era o sacerdote que fazia. O ofertante colocava a mão sobre a oferta. A ideia aqui é a mesma ideia teológica da imposição das mãos dos presbíteros sobre aqueles que serão ordenados. É um símbolo como se fosse uma espécie de transferência. Então, quando o ofertante colocava a mão na oferta, ele estava dedicando-se a Deus, assim como aquele animal seria morto e estava sendo dedicado a Deus. Aquele sacrifício, de fato, em termos finais, estava apontando para Cristo, mas também estava falando de algo ou de um comprometimento do crente prestando culto a Deus. Ele estava dizendo: eu estou dedicando minha vida ao Senhor de novo. Aquela música que nós cantamos é uma música muito boa e precisa em termos bíblicos. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Isso está em Levítico. É exatamente isso que acontece no culto aqui descrito em Levítico. O crente está envolvido com isso. Mas vamos prosseguir no verso 3 em diante, nós vamos perceber como isso vai se aprofundando no decorrer do texto.
Sim, a diferença é que havia uma questão relacionada ao aplacamento da ira divina, mas havia um acréscimo a isso. Não era apenas o aplacamento da ira, havia a aproximação de Deus, a reconciliação com o pecador. Então, este povo é um povo eleito por Deus. Aqui nós temos um espectro de aliança duplo. Nós temos uma eleição nacional, a eleição do povo de Deus, do povo de Israel, e nós temos a eleição para a salvação. Então, o povo de Israel estava nessa dupla eleição. Nem todos eram eleitos para a salvação, mas todo israelita era eleito nacionalmente como povo de Deus. Então, no decorrer do texto, nós vamos observar. Sim. Não tinham consciência. Eles não tinham consciência. Isso fica muito claro para nós hoje. E os sacrifícios vão sendo mostrados como simbólicos e apontando para Cristo por causa do próprio discurso de profetas posteriores, como Isaías, e os próprios discursos no Novo Testamento, as falas do próprio Cristo. Então, por exemplo, os israelitas não tinham consciência da Trindade. Eles não tinham essa consciência. Embora tenham textos no Antigo Testamento que eles creem. Quando você pergunta, e quando o texto diz, façamos o homem, foi Deus que disse? Eles vão dizer, foi. Quando você perguntar, mas a linguagem ali não é plural? Ele vai dizer, é. Quando você diz, você crê que Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Você acredita que a palavra único no hebraico ali é uma palavra plural? Ele vai dizer, acredito. Aí quando você pergunta, você crê na Trindade? Ele vai dizer, não. Eles vão entender como? Eles vão entender que pode se referir a um plural majestático, né? Como se chamavam os reis de vossa majestade, mas não se refere à pluralidade de pessoas. Então o entendimento deles era obscurecido em relação a isso, que vai sendo clareado no processo da revelação até chegarmos no Novo Testamento. Então, os ensinos mais claros sobre a Trindade provêm de Jesus e de Paulo. Pedro também, né? Então, Jesus vai falar sobre isso, Jesus vai demonstrar isso quando entra para ser batizado. E o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai fala, né? Mas quando nós falamos do Messias, no entendimento do hebreu, o Messias era um líder político. O hebreu esperava um rei triunfante. Alguns esperavam um líder religioso e um líder político. Então, o entendimento deles de Messias era aquele que libertaria o seu povo, né? O povo de Deus, da opressão. Assim como aconteceu outras vezes na história. Mas o Messias tem uma figura muito mais eminente do que outros personagens da história. Mas essa ideia de Jesus, do sacrifício, da morte, para o hebreu, a morte de Jesus é a morte de um traidor da religião judaica. De alguém que estava dizendo ser uma coisa que não era. Farsante, como nós lemos várias vezes, né? Que foi o cume da sua condenação. Né? Mais alguém, irmãos, quer perguntar? Sim. Uhum. Também, exatamente. Qual é o ponto ali? Essa colocação é muito interessante. Por quê? Porque, de fato, a gente pode olhar para o texto e fazer a pergunta, mas isso não se configuraria um tipo de preconceito da parte de Deus para aqueles que não tinham condição suficiente? Não, não é. Por quê? Não é. Porque por trás dessas proibições há um objetivo teológico. Por causa do sacrifício de Jesus, nós temos novo e vivo caminho e acesso ao trono da graça, para gente de toda tribo, povo e nação.
de todas as cores, perfeitos e imperfeitos em termos físicos, doentes e sãos. Jesus vem curando os doentes. Jesus faz paralíticos andarem, cegos enxergarem. Esses não podiam ser sacerdotes. E eles eram vistos, no meio do povo de Deus, como se estivessem à margem da sociedade. Aquela pergunta dos discípulos: quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Então, na ideia desses judeus, isso aí pode ser por causa de um pecado dos pais, e Deus então visitou a família no filho. Era um tipo de interpretação lá de Êxodo 20, né? Sobre a maldição. Então, o entendimento social, contemporâneo, olhando para esse texto, dizendo que aqui a religião mosaica se configurava preconceituosa, é um tipo de leitura que não respeita nem a época, nem o texto, nem a teologia do texto sagrado. Então, aquilo também apontava, por exemplo, de levitas que nascessem imperfeitos, apontava para o fato de que o povo de Deus tem um sumo sacerdote perfeito. E quem pode fazer a perfeita intercessão entre os homens e Deus é esse sumo sacerdote. Né? Então nós vamos perceber essas características do texto, e é importante que também percebamos que a revelação de Deus ao seu povo é progressiva. Deus não diz tudo de uma vez. Não tem como. Então nós temos muitos séculos aí de intervalo entre o que acontece em Gênesis 1 e o que acontece em Apocalipse 22. Então há uma progressão. Por isso, irmãos, pode ser um erro terrível para o crente olhar, por exemplo, para o Novo Testamento e dizer assim: não creio nesse ensino ou naquele, porque só está no Antigo, não está no Novo. Isso pode ser um erro terrível. Porque a questão não está em sempre ter um texto prova, certo? A questão está em como esse ensino se desenvolve teologicamente. Como é que ele está se desenvolvendo teologicamente no plano redentivo de Deus, do começo até o fim? Eu preciso observar. Pode não haver uma proibição acerca de algo no Novo Testamento, mas uma ordem no Antigo Testamento. Então, se o Novo não proíbe, e aquilo é um aspecto moral, aquele ensino no Antigo Testamento é um aspecto moral, continua. Então, por exemplo, nós não temos basicamente um versículo claro no Novo Testamento acerca da guarda do domingo. Nós temos textos narrativos. A igreja se reunia no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, João estava na ilha de Pátimos. Então, esse é o fato que muitos dizem, mas não há um texto categórico sobre a defesa do dia do Senhor no Novo Testamento, então eu não creio. Mas qual é o ponto da interpretação reformada? Não há algo que diga que cessou a guarda do dia do Senhor. A ordem está no Antigo Testamento, o quarto mandamento. Então, não tem algo que diz que cessou. O que acontece? Nessa revelação progressiva, há uma adaptação quando se chega no Novo Testamento. Várias coisas são adaptadas no Novo Testamento, mas o princípio do ensino permanece. Sim. Que era chamado de sábado também. Que também era chamado de sábado. Então, Shabat não era apenas. Não, a ideia de Shabat não é o sétimo dia. Essa não é a interpretação correta da totalidade do ensino. Shabat é o descanso. Quando é Shabat? Quando Deus diz que é Shabat. Exato. É Shabat quando Deus diz que é Shabat. Se Deus diz que é no primeiro dia o Shabat, é no primeiro dia. Se Deus diz Shabat, vai ser no sétimo e no primeiro. Então vai ser, que Deus ordenou. Mas esses fatos das festas judaicas que tinham o Shabat no primeiro dia apontava já para essa progressão que aconteceria no Novo Testamento com a morte de Jesus. Então, lá na antiga aliança, Deus trabalha em 6 dias, descansa no sétimo. Na nova aliança, nós descansamos no primeiro dia por causa da obra de Cristo e trabalhamos
os outros. Então, há uma mudança, porque a instituição do primeiro dia da semana, como dia do Shabat, é uma inauguração da nova criação. Cristo está inaugurando a nova criação. Mas se você vai atrás sempre de textos prova, sem observar como é a evolução do ensino nas Escrituras, você vai dizer assim, não concordo com esse ensino porque não tem base bíblica. Os irmãos estão entendendo? Quando, na verdade, tem muita base bíblica. Quando se fala de base bíblica, nós não estamos dizendo que é preciso que tenha um texto que me diga bem assim, mais claro do que a água, isso aqui. No Novo Testamento. Então, o Antigo não serve mais, só serve o Novo. Então, eu preciso ter cuidado com esse tipo de interpretação das Escrituras. Senão a gente vai ter alguns problemas aí lidando com isso. Né? Mas vamos lá, para o terceiro versículo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Que homem? Aquele que oferta. Certo? Ele precisa trazer o macho, se a ideia aqui for o boi, precisa trazer o macho sem defeito perante o Senhor, para que ele seja aceito pelo Senhor. Veja o versículo 4. O versículo 4 diz: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Quem porá a mão sobre o animal que vai para o holocausto? O ofertante. Veja aqui a atuação do leigo na liturgia do Antigo Testamento. A importância do crente na liturgia do Antigo Testamento. Às vezes nós lemos apressadamente os livros de Moisés, pulamos Levítico, aí nós começamos a afirmar bobagem, dizendo que os leigos não tinham nenhuma participação no culto. Isso era feito apenas pelos sacerdotes. Não é isso que o texto sagrado está dizendo. O leigo tinha que envolver-se completamente no culto. Ele tinha que dar-se. A oferta que ele estava dando como formato de um animal simbolizava a sua própria vida sendo dada a Deus, sendo dedicada a Deus. Então, ele impunha as mãos sobre o holocausto. A ideia aqui era como uma transferência, como se ele mesmo fosse ser consumido pelo Senhor, dedicado ao Senhor, para chegar às narinas do Senhor como um aroma suave. Ele tinha que agradar a Deus, a sua vida precisava agradar a Deus. Então, entendamos aqui, irmãos, uma aplicação importante. Quando nós oferecemos adoração a Deus, quando nós cantamos, quando nós oramos no culto, quando nós lemos a Escritura no culto, nós precisamos, de fato, estarmos fazendo isso. Os irmãos me entendem? O meu coração precisa estar fazendo aquilo, porque senão a minha oferta é rejeitada. Não adianta eu fechar apenas o olhinho para fingir que eu estou orando. Não adianta apenas eu cantar sem estar, de fato, adorando a Deus. Veja, é possível louvar a Deus sem adorá-lo. Certo? A palavra louvor significa elogio. Então eu posso dizer, Deus é soberano, Deus é grande, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Não há nenhum outro igual ao Deus dos céus. Mas eu posso dizer tudo isso sem adoração, ou não? Posso. Então tenhamos muito cuidado quando nós estamos prestando adoração a Deus. Não, eu não consegui adorar porque o grupo louvor cantou ruim. O grupo louvor não é culpado. Pode estar desafinado, ruim, alto, baixo, troncho. Grupo de louvor, grupo de música nenhum é culpado pela sua infidelidade na adoração no culto. Ninguém é culpado. Você é culpado. Se você oferta a Deus, você deve estar comprometido com aquilo. Então, como é que o crente vai fazer? Ele vai condicionar, não, se estiver tudo bem, se o ar-condicionado estiver em 22 no culto, se eu estiver no lugarzinho que eu gosto,
Se o som estiver bom, aí vai dar certo a minha adoração. Senão não consigo adorar, não. É a sua relação com o Todo-Poderoso. O que você entrega a Ele é um símbolo da sua vida. Então, quando você está cantando, vem o Senhor minha vida oferecer, você está oferecendo mesmo? Você está oferecendo mesmo? Quando eu estava no seminário, no culto, muitas vezes, na capela, se cantava aquela música antiga, Eu Quisera Ir aos Campos Missionários. Já ouviram essa música? Eu quisera, Senhor, ir a procurar. E aí um dia um professor disse, mas vocês são mentirosos, né? Vocês não querem nada disso. Por que vocês estão cantando isso? Vocês não querem ir para o campo missionário? Vocês querem ficar na capital. Todo mundo ficou assim. Ninguém ia dizer nada ali. Quando nós cantamos, estamos dando a Deus a nossa vida. Quando nós adoramos, estamos dedicando a Deus a nossa vida. É a ideia aqui de transferência do adorador para a oferta. A oferta representa o próprio adorador. Exato. Se eu perder a esposa, né? Se eu perder os bens, será mesmo? Eu estou comprometido com o que eu estou ofertando a Deus, né? Veja o verso 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Verso 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor. Quem imolará o novilho perante o Senhor? O ofertante. É o ofertante. O sacerdote, observe bem, só vai entrar aqui, ó, na segunda parte do verso 5. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. É o ofertante que mata o animal, que imola o animal. Não necessariamente isso. Aqui a ideia, é claro que de modo mais amplo, vai aludir a isso, né? Cristo representando aquele cordeiro que morre por nós e cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morre por esses pecadores. De modo mais amplo, sim. Mas aqui a ideia da participação em todo o processo de adoração. O crente estava envolvido. Aí hoje o crente chega no meio do culto, todo desnorteado, pergunta onde é que está escrito o texto. Termina a pregação, ele não sabe nem onde foi que pregou o pastor. Ou pior, chega um atrasado e senta do lado de um que já estava. Aí o que já estava está lá ouvindo, o pastor está pregando. Aí o que chegou atrasado disse, ele leu lá onde a pregação, onde ele fez, rapaz, não sei não. Disse, mas tu não estava aqui? Estava. E tu leu não o texto não? Li, mas não me lembro não. Agora desmatei-lo. Mas pastor, eu tenho TDAH. Você faça assim, você traz um bloquinho. Aí você anota. O sermão é nessa passagem. Se você tem dificuldade de concentração, você tem que desenvolver mecanismos para você se concentrar. Então, se eu me concentro melhor no sermão anotando, então fica anotando, não tem problema nenhum. Não quer que você fique olhando para mim, não. Quer que você escute e guarde. Fique lá anotando. Para que você entenda o que está sendo feito no culto e você seja participante. Crente não assiste culto, irmãos. Crente não assiste culto. Quem assiste culto é ímpio. O crente dedica sua vida a Deus. Deus não quer o seu canto. Deus quer sua vida.
O canto é uma consequência da vida. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua vida. No momento do ofertório, você não deve dar apenas o dinheiro, você deve dar a sua confiança em Deus. Sua fé. Eu creio, Senhor. Isso é para o louvor da tua glória. Obrigado por tua provisão, por tua bênção. Eu te louvo, Senhor, porque tu és digno, tu és bondoso demais comigo. E eu canto ao teu nome, porque essa é a ferramenta mais pobre e básica que eu tenho, mas que a Bíblia diz que o Senhor aceita. O Senhor não despreza um coração contrito. Não é? Veja o versículo de número 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue, e apresentarão sangue e aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Esse altar era central ali naquele lugar do tabernáculo, né? Na parte exterior. Verso 6. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. Quem fará isso? O ofertante. Ele participa, ele está ali, está engajado na adoração a Deus, no serviço a Deus. Aí nós temos crentes hoje dizendo: eu faço o que posso. Eu quero ficar só aqui. Eu não quero me envolver. Acaba não se envolvendo com a adoração também. O processo é determinado por Deus. O ofertante, agora imagine só, o ofertante matando o bicho, imolando o bicho, o sangue está descendo na frente dele. Os crentes de hoje, do jeito que os crentes é enjoado hoje, irmão. Os crentes tudo com nojinho. Lá você saia com a mão suja. Agora a mão suja ali era para a glória de Deus. A igreja precisa envolver-se profundamente com a adoração. Isso fala do seu coração, isso fala do seu comprometimento. Deus não é convencido por aparências. Deus não está atrás de crentes que apenas parece que adoram ou externamente eles adoram. Deus não está atrás disso. Deus procura verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores estão envolvidos com a adoração, profundamente. Eles são falhos. Mesmo um animal perfeito aqui, sem doença, sem problemas físicos, não era perfeito absolutamente. Como a sua oferta não vai ser perfeita absolutamente. Você não vai ser perfeito absolutamente. Mas o que é que Deus está nos ensinando em termos práticos? Meu povo deve fazer da melhor forma possível. Não apenas exteriormente, mas interiormente. Não apenas excelência em apresentar algo, mas o meu coração deve estar cheio de desejo de glorificar a Deus naquilo que eu estou fazendo. Não glória para mim, não glória para alguém, mas a glória para Deus na minha adoração. Veja o verso 7. Os homens. Apenas os homens. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Também não se configura, não tem nenhuma espécie de preconceito, nem machismo, nada disso. É preciso compreender como a teologia vai se desenvolvendo em relação à figura dos homens e à figura das mulheres, na religião judaica e mais tarde na religião cristã também. A mulher estava debaixo de um pacto que Deus tinha com o seu povo, e o representante desse pacto eram os homens da casa. Se ela não tivesse pai, o irmão mais velho. Se o pai tivesse morrido, mas ela tivesse pai, então o pai dela era uma espécie de mediador da aliança. Então ela estava amparada por figuras masculinas. Por isso o homem apenas era circuncidado, era marcado sacramentalmente, e não as mulheres. As mulheres estavam contempladas aí. Elas não estavam desprezadas, elas estavam contempladas. Todo o sistema, ou toda a leitura correta em termos de Antigo Testamento deve ser através de pacto, aliança. As mulheres estavam debaixo da aliança.
As meninas estavam debaixo da aliança. Elas eram cuidadas por Deus por causa da aliança, por meio de seus maridos, seus pais, seus irmãos mais velhos, seus tios. Por isso que tinham várias leis referentes a isso. Então, se uma mulher morreu, ficou sem marido, o irmão deveria casar com ela, na época. Então, a figura masculina sempre estava relacionada a amparar a mulher, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito familiar, seja no âmbito econômico. Nós vemos isso no livro de Ruth, por exemplo. Então, o homem é posto, de fato, para cuidar da mulher e protegê-la em termos espirituais e nos demais termos também. Veja como esse ensino é importante e urgente para o nosso tempo. Uhum. Uhum. O dia da expiação, que o sacerdote representava, né? Toda a nação. Então, sim, mas ali nós não temos um trabalho sacerdotal, né? As mulheres estiveram sempre muito envolvidas, né? O ministério de Jesus mostra isso, o ministério de Paulo mostra isso. As várias figuras importantes do Antigo Testamento mostram isso. Profetisas que também existiram no Antigo Testamento. Então, as mulheres tiveram várias áreas que atuaram no Antigo Testamento. A restrição de Deus era o trabalho sacerdotal, porque deveria obedecer à ordem da criação. Isso não quer dizer que as mulheres não podiam servir ao povo e servir a Deus. Mas a ideia ali é aquela ideia que Paulo vai mencionar, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da mulher. Né? Paulo vai mencionar isso. Então, a dinâmica sacerdotal é exatamente sobre isso. Então, quando alguns levantam, por exemplo, a fala de que mas Débora não era juíza, então por que não pode-se ter pastoras? Não existiram profetisas? Por que não pode-se ter pastoras? Porque os pastores do povo eram sacerdotes. Os pastores do povo eram sacerdotes. Havia mulheres que ensinavam como profetisas, mas os pastores do povo, oficiais do ensino para o povo, eram sacerdotes. Os profetas são levantados por causa da decadência da classe sacerdotal. Então, o ministério profético, o profetismo de Israel, é uma ação misericordiosa de Deus para com o seu povo por causa da falência do ministério sacerdotal, da infidelidade dos sacerdotes. Também. Então, é por isso que é preciso entender o Antigo Testamento no seu contexto. Quando você vai ler o Antigo Testamento no seu contexto que você vive hoje, aí você vai desmantelar tudo. É preciso entender a dinâmica religiosa, teológica, que o povo de Israel vivia no Antigo Israel, né? No antigo período, no Antigo Oriente Próximo. Então veja o versículo de número 7 e 8 agora. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Essa era a função deles. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada, de aroma suave ou agradável ao Senhor. Então, esse final do verso 9 ele é muito importante, ele vai se repetir aqui mais à frente, porque Deus está dizendo o seguinte aqui, o Espírito Santo está dizendo ao seu povo: eu aceito o culto do jeito que eu disse. Eu quero o culto do jeito que eu disse. Simples como eu disse. Seguindo os passos que eu disse. Da forma que eu disse. O sacerdote não é para fazer o que eu ordenei
que o leigo tem que fazer. E o leigo não é para fazer o que o sacerdote deve fazer. Deve-se seguir os passos que eu ordenei. Isso vai servir de base, não a materialidade disso, né? Que Cristo cumpre tudo isso. Mas isso vai servir de base para a teologia dos reformadores a respeito do culto. A ideia do princípio regulador não é uma invenção, irmãos. Não existe uma invenção de que só pode fazer no culto o que Deus ordenou. É uma invenção fazer isso. Só pode fazer no culto o que Deus ordenou. Não é invenção, está aqui. Deus quer que seja exatamente do jeito que Ele disse, mas não mecânico. O coração deve estar envolvido nessa adoração ordenada. Então, o que é que o nosso tempo entende? As nossas igrejas no Brasil, no mundo, entendem. Para que seja espiritual, não pode ter ordem, tem que ter bagunça. Aí Deus diz o contrário. Deve ter ordem e decência e deve-se ter um coração posto nisso com alegria e contrito. Por outro lado, nós temos igrejas reformadas que têm uma liturgia impecável, mas são absurdamente frias, indiferentes ao que está acontecendo no culto. Isso existe. Extremamente racionalistas. Mecanizam absolutamente tudo no culto. Certa vez, um pastor estava pregando, um reformado. Um homem entrou pela porta da igreja e veio à frente e disse: eu quero entregar minha vida a Cristo. Esse pastor disse: nessa igreja a gente não faz apelo e a gente não tem essa prática. Se sente que eu não vou fazer isso não. Isso é terrível. Presenciou. Agora não. Se Deus está trazendo o pecador, eu não sou ninguém para impedir o pecador de vir. Não há apelo na nossa igreja. Mas se alguém disser: eu quero Cristo, ora por mim, vem aqui, a gente ora agora. Porque Deus está fazendo aquilo. É Deus que está fazendo aquilo. Ordinariamente, Deus não interromperá a pregação do pregador. Mas se ele quiser, ele pode, ele é Deus. Poxa, se cair uma bomba em cima da igreja, ele interrompe tudo. Eu já vi pregador brabo desse jeito, dizendo que ninguém interrompeu ele na pregação. O camarada se engasgar, quase morre com um gole d'água. Deus interrompeu a pregação. O camarada disse: consigo pregar mais não, sentou. É claro que Deus pode interromper a pregação. Ordinariamente, Deus não fará. Mas se ele quiser fazer, ele faz. Ele faz. Se Deus quiser visitar a igreja no meio de um sermão, irmãos, como foi o sermão de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de Deus irado, Deus pode fazer. E ninguém vai impedir Deus de fazer. E se o pregador quiser impedir Deus, Deus mata o pregador e pronto, acabou. Ninguém impede Deus. E Ele é soberano. É claro, precisamos entender as formas ordinárias de Deus trabalhar, mas nunca desconsiderar que Deus também trabalha no extraordinário. Deus também trabalha no miraculoso. Deus também trabalha no que é diferente do normal. Ele pode fazer isso. Certo? Versículo 10. Sim. Isso. Sim. A ideia de purificação. Todo o simbolismo do culto, no sentido das lavagens, remete a uma ideia de purificação. Também a oferta, mesmo com toda aquela sujeira, tem uma ideia de purificação, para que o pecador seja purificado. Os sacerdotes não podem viver de modo imundo também, em termos morais. Então, a água, o sangue, o animal morto, os pães da proposição, tudo o que acontecia no tabernáculo, no culto, no tabernáculo ou no templo, tinha a ver com purificação. E tudo isso remete ao grande sacrifício de Jesus, que purifica de uma vez por todas. O fato desses sacrifícios precisarem de repetição mostrava, como Hebreus diz, que esses sacrifícios não eram perfeitos, não eram suficientes. Mas eles apontavam para algo muito maior e algo perfeito e suficiente. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer: não é preciso mais sacrifício. Não é preciso mais uma classe sacerdotal. Não é preciso mais um sumo sacerdote.
Não é preciso mais um altar de sacrifício. Jesus morreu num altar de sacrifício, na cruz. Não é preciso mais uma bacia de lavar. O sangue dele me purifica de todo pecado. Não é preciso mais uma separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Eu tenho acesso ao novo e vivo caminho, ao trono da graça. Então, Cristo cumpre tudo no tabernáculo. Tudo no tabernáculo apontava para Cristo. O altar de sacrifício apontava para a sua morte. A bacia de lavar apontava para o trabalho de purificação e de lavagem que ocorre por meio do Espírito por causa da obra de Cristo. Paulo fala dessa lavagem em Tito, né? Somos lavados. Quando o próprio ato do batismo é um símbolo disso, dessa lavagem. Quando nós olhamos para a mesa dos pães da proposição, nós nos lembramos que Cristo disse: eu sou o pão da vida, eu sou o alimento. Quando nós olhamos para o candelabro, lembramos que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quando nós olhamos para a arca, para o Santo dos Santos, aquele era um lugar íntimo, que simbolizava a presença de Deus, nós lembramos do que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, tudo no tabernáculo apontava para Cristo, absolutamente. Cristo é o cumprimento total do tabernáculo. Né? Ok? Verso 10. A partir do verso 10, nós vamos considerar que Deus está falando agora as mesmas coisas que fora dito do verso 2 ao verso 9, mas para classes sociais mais baixas. Isso aqui é muito, muito interessante. Porque, em primeiro lugar, a mesma obrigação de adorar a Deus que o rico tem, o pobre tem. O rico deve ofertar a Deus generosamente, o pobre também, de acordo com as suas condições. De acordo com as suas condições. Veja o que o texto vai dizendo. Verso 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, e aqui vai se excluir daqui cavalo, camelo, porque não era um gado miúdo. Falamos de gado miúdo, estamos falando de animais domésticos, né? No uso doméstico daquele período, não no nosso contexto. E no nosso contexto, só cachorro, gato e planta agora, né? Planta virou animal doméstico. Para o holocausto, trará macho sem defeito. Molará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele cortará os seus pedaços, como também a sua cabeça e seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, mesma coisa, né, que a gente leu, serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui algumas coisas que nós também devemos atentar a respeito do lado norte. Por que o lado norte? Alguns teólogos vão dizer porque era o lado mais espaçoso do tabernáculo. Mas Matthew Henry diz algo interessante sobre isso. Ele diz assim, irmãos, abre aspas. Ele era um puritano. Já se observava há muitos anos que o tempo bom vinha do norte e que o vento afugenta a chuva. Esse vento vinha do norte. E através desses sacrifícios, as tempestades da ira de Deus são dispersas e a luz do rosto de Deus é alcançada, o que é mais agradável do que a mais radiante das estações. A ideia do norte aqui, segundo Matthew Henry, é que assim como naquele tempo se acreditava que era do norte que vinha o tempo bom e afastava as tempestades, o tempo ruim para a população, o sacrifício e a ideia do lado norte significava que Deus estava aceitando a oferta e estava favoravelmente trazendo bom tempo ao seu povo. Deus estava agindo favoravelmente ao seu povo. Irmãos, nós aprendemos aqui como esses ensinos são simples. Há muitos símbolos aqui, e aqui está a complexidade de nós entendermos certos livros da Escritura por causa dos símbolos.
Mas aqui nós aprendemos como Deus deseja que a adoração seja simples. É assim que Ele quer ser adorado. A beleza do culto para Deus está em sua simplicidade. Para Deus aceitar o nosso louvor, nós não precisamos de um coral com 3.000 vozes. Nós precisamos de coração devoto. Compromisso com a verdade. Veja o que o texto vai dizer no Novo Testamento, que Deus deseja verdadeiros adoradores ou procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdade deve estar sempre ligada à adoração. Não é falsa adoração. Se há um abandono da verdade, e que verdade? A verdade de Deus, o que Deus disse sobre a adoração. Aquilo precisa ser levado em conta, mas parece que no nosso tempo os crentes levam mais em conta o que eles querem sobre a adoração, sobre o que eles esperam na adoração, não no que Deus diz. Nós aprendemos aqui que, além do culto ser simples, ele deve ser objetivo, sem inovações e sem invenções humanas para agradar o homem. O culto não é para agradar homens, não é para agradar pessoas. A gente não precisa inventar nada, não precisa inovar nada. O culto que a gente tem hoje deve ser o mesmo daqui a 50 anos. É assim que Deus quer. Não precisa inventar. Não precisa fazer festa de departamento para chamar gente para vir para a igreja. Deus não mandou fazer isso? Deus não mandou fazer isso. Não precisa inventar milhares de coisas, entretenimentos e mudar nome de culto. Em vez de ter culto de doutrina, bota conversa sobre a palavra. Não precisa, irmão. Não precisa estar inventando coisas. O que Deus quer é fidelidade do seu povo. O que Deus quer é isso. Deus não chamou o seu povo para dizer, minha gente, é o seguinte, de tempos em tempos vocês têm que criar novas técnicas aí de marketing para trazer o povo para a igreja. Vamos se reinventar. Aquela palavra que se usa hoje muito. Vamos ressignificar o culto. Eu tenho medo dessa palavra, irmão. Quando a pessoa diz, eu estou me ressignificando, eu tenho medo. Eu digo, não sei onde é que vai parar esse negócio aí de ressignificado aí, né? Mas, além de Deus dizer que o culto deve ser simples, deve ser objetivo, deve ser sem invenção e sem inovação, Deus diz ao próprio povo, individualmente, seja simples, seja humilde, não ande com invenções, não ande com inovações, ande em obediência. Para que o culto seja simples, objetivo, humilde, o povo tem que ser, irmãos. O povo tem que ser. Nós vemos muitas vezes igrejas protestantes hoje com a mesa da ceia com taça de ouro vinda de Israel. Pelo amor de Deus, irmãos. A areiazinha do Rio Jordão, não sei o que lá. Como é que eu vou tomar o cálice da ceia num cálice de ouro e meu Senhor tomou num de barro, irmãos? Meu Senhor tomou em um de barro. Eu já me envergonho quando eu sento numa churrascaria e eu vejo uma peça de picanha na minha frente, porque o meu Senhor nunca comeu aquilo. O que você comeu hoje, ele nunca comeu. O crente tem que andar em humildade. E se Deus dá a picanha, dá a comida, dá a roupa, dá a veste, dá o carro, eu tenho que dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu não tenho nada, eu não sou nada, isso tudo é teu. Eu não tenho o direito de ser orgulhoso. Eu não tenho o direito de ser soberbo. Eu só tenho o direito de dizer, foi a misericórdia de Deus. Ele quis assim, eu não mereço. Nem todos os meus esforços podem fazer com que eu mereça. Diante de Deus, não. Diante de Deus, não. Quando nós chegamos aqui no fim, do verso 14 até o verso 17, nós temos as mesmas instruções, agora para pessoas mais pobres, agora no oferecimento de outro tipo de holocausto, de aves. Então veja, o que é que nós aprendemos em Levítico? Sabe quem é que ecoa isso aqui que está aqui, no capítulo 1? Tiago. Tiago, na sua epístola. Você não dê preferência a um irmão que tem mais evidência do que a outro mais simples, mais pobre. Não seja deferente com aquele
que é mais rico e seja indiferente com o que é mais pobre. Aquele ensino de Tiago é extraído do Antigo Testamento. E o que Moisés está dizendo aqui. Então, Deus quer a adoração do mais abastado, do menos abastado e do menos abastado ainda. Pode dar um boi não, dê uma pombinha. Mas dê. Talvez você não tenha condição de cantar a Deus como os mais afinados cantores da igreja. Talvez você cante bem baixinho no culto para não desafinar o irmão que está do lado, porque é terrível de afinação. É tu, né? Eu não ia falar teu nome não, mas como tu se acusou. Se bater palma também desafina, né? Mas Deus quer, tu também, né, Patrícia? Desafinada, né? Mas Deus quer que você adore. Na pobreza da viúva que colocou só o que ela tinha no gasofilácio, Deus disse, ela deu mais do que todo mundo. Ela deu mais do que todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Não era o valor, era o coração. A oferta da viúva era semelhante à oferta de Abel. Não era o valor, era o coração e a obediência. Não adianta dizer, Senhor, tu sabes que é sincero, e fazer em desobediência. É uma sinceridade desobediente somente, mais nada. Senhor, eu estou desobedecendo, viu? E eu estou reconhecendo. Pronto, você foi sincero. Mas não quer dizer que Deus está aceitando essa espécie de adoração. Deus chama a igreja para uma consciência mais profunda do que a adoração. E todas as pessoas de cada faixa econômica diferenciada são e devem ser bem-vindas na igreja. Se uma igreja começar a dizer essa igreja é uma igreja de gente mais abastada, a gente não é bom gente mais pobre aqui. Acabou-se. Pode fechar. Porque não é isso que é ensinado desde o Antigo Testamento. A igreja é a congregação do povo de Deus. Não há uma consulta à conta bancária. Quanto é que você ganha? Não dá não para ficar aqui com a gente, não. Vá para outro lugar. Eu acredito que Deus pode dar riquezas a um crente. Mas a medida da riqueza deve ser a medida da humildade. A medida da riqueza deve ser a medida da humildade. Quando um crente recebe muito do Senhor, ele deve andar de modo ainda mais humilde diante do Senhor. Não humildade aparente também para dizer que é humilde. Não é? Não é dizer, não, eu tenho dinheiro, mas eu vou ficar comendo ovo. Ovo, mas não, ovo é caro agora, né? Comer o quê? Tripa. Tá barato ainda, né? Tripa. É não, né? Tá barato não. Então tá perdido. Quem vai comer o quê? Xerém, cuscuz. Eu tenho condição de comer algo melhor, mas não vou comer porque eu sou humilde. Não é isso. Não é isso. Pode falar, senhor. Uhum. Perfeito. Perfeito. Exatamente, perfeito. Veja como nós temos um entendimento errado a respeito disso, às vezes, inclusive dentro da igreja. E palavras que nós usamos por causa da nossa linguagem coloquial mesmo. Nós chamamos pessoas pobres de humildes. Não tem nada a ver. Aqui e acolá nós falamos isso, né? Eu também falo. Mas em termos bíblicos, não tem relação. Tem pobre muito soberbo. E tem rico humilde. Eu conheço ricos humildes. Confesso que até um tempo desse eu achava que não tinha. Mas tem gente crente, gente de Deus mesmo,
comprometida com o reino de Deus, comprometida em ajudar pessoas. Mas nós olhamos, por exemplo, muitas vezes para o pobre com visões distorcidas. Primeiro que existem motivos para uma pessoa ser pobre, diversos motivos, diversos. Conheço gente que em período político apostou a frota de caminhão e a empresa que tinha e perdeu tudo. Ficou pobre, mendigo. Mendigo. Então por que ficou pobre? Não foi por falta de oportunidade, não foi porque nasceu numa família muito pobre, nasceu no interior muito difícil de acesso à cidade, não foi. Mas existem ricos também que foram enriquecidos de modo injusto, ilícito, desonesto. Como existem aqueles que ficaram ricos, receberam a riqueza, na verdade nasceram no berço da riqueza, ou adquiriram a riqueza por conta do seu trabalho. Mas nem a condição do rico, nem a condição do pobre é um sinônimo da humildade. De acordo com Levítico 1, sinônimo da humildade é andar com Deus. Humilde é aquele que anda com Deus. E aquele que ama a Deus. Seja aquele que está oferecendo um boi inteiro, seja o que está oferecendo um par de rolinhas, porque ele não tem mais o que dar. E aquilo é tudo que ele pode dar ao Senhor. Algumas questões finais aqui para a nossa edificação. Adoração, irmãos, em primeiro lugar, deve obedecer ao que Deus prescreveu em sua lei, sem invenções. Deus não permite invenções e inovações no que ele disse. Embora tenhamos descontinuidades em relação ao culto cerimonial do Antigo Testamento, há muitas coisas que foram cumpridas em Cristo e elas passaram. Há princípios que permanecem. E em relação à adoração, a sinceridade não é o último ou único fator que julga a adoração verdadeira. Alguém pode ser muito sincero e estar fazendo tudo errado em termos de adoração. Essa é a primeira coisa que eu preciso deixar para vocês. A segunda coisa é que a igreja deve estar envolvida na adoração e não ser uma consumidora de liturgia e de sermões. Há uma tendência no meio reformado e nas igrejas mais tradicionais em que o povo seja consumidor de liturgia e de sermão e não estejam envolvidos na verdadeira adoração. Estão comprometidos racionalmente com a verdade, mas não integralmente com a verdade. Deus procura adoradores. Em terceiro lugar, nossa adoração não deve ser apenas em palavras elogiosas a Deus, mas deve ser uma adoração bíblica que envolve nosso serviço, nosso compromisso, nossa constância e nossa obediência ao Senhor. Em quarto lugar, aprendemos também acerca da simplicidade do culto, que não está só nas paredes, não está só nos móveis da igreja, não está só na arquitetura da igreja. A simplicidade no culto começa nos corações. Começa nos corações. O culto não é, em primeiro lugar, para o nosso prazer, mas para o prazer de Deus. Quando a nossa meta for o prazer de Deus, então teremos alegria no culto. Nosso coração se alegrará no culto. Uma igreja comprometida com a Escritura será uma igreja comprometida com o culto, com a adoração. O desprezo ao que Deus disse e o que Ele quer no culto é rebelião contra o Senhor. Rebelião contra o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu quero encerrar aqui com mais uma fala de Matthew Henry. Ele disse o seguinte: as pombas de um homem pobre, ou seus pombinhos, são uma oferta de cheiro suave, tanto quanto aquela de um boi ou novilho com chifres e cascos. Mesmo assim, afinal, amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos é algo muito melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. Se você for muito zeloso pela liturgia, mas você não ama a Deus, não ama o próximo, você não ofereceu a oferta devida. Somos chamados à adoração, fomos criados para a adoração, e essa adoração deve acontecer individualmente
mas nunca solitariamente. Cada um de nós tem um dever particular de adorar, mas cada um de nós tem o dever de fazer isso de modo particular em comunidade. Por isso que a igreja é chamada a congregar louvando a Deus e buscando a Deus, recebendo seus meios de graça, crescendo em comunhão naquilo que Deus estabeleceu. Amém? Vocês querem falar mais alguma coisa? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra, pelo que aprendemos. Leva-nos em paz, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém.